aqui na casa do Senhor, gravando esses vídeos e rogando a Deus que ao chegar no seu lar até você, essas aulas da escola dominical te encontre gozando de muita saúde e muita alegria. Estamos sempre pedindo a Deus em seu favor e em favor da sua família, amém? Hoje nós vamos dar continuidade da nossa lição passada. Quem lembra que a tia Cris falou, a nossa lição, o anjo chegou e falou para Manoá que a esposa dele teria um filho. E esse filho seria separado, narizeu de Deus. Quem lembra? Você já sabe de quem eu vou contar na lição de hoje? Então tá, criança, vamos fazer uma oração e já, sem perca de tempo, entrar no assunto da nossa lição, amém? Convido você a fechar os seus olhinhos e orar com a tia. Soberano eterno Deus, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, te damos graça, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Pai, permaneça conosco, que cada lar que chegar esse vídeo, Senhor, seja bênção na vida de cada ouvinte, Deus. Que cada criança, Pai, seja alcançada, Senhor, pelo ensino da Tua Palavra. E que haja alegria nos lares, Pai, que haja paz, que haja amor, para a glória do Teu nome. Amém. Então, criança, a tia falou que o anjo chegou, avisou, deu o anúncio à mulher, e ela correndo foi e chamou o seu esposo. E o anjo também falou para ele, olha, sua esposa vai ter um bebê, e ele desde o ventre será separado de Deus, será um narizeu. E eu então falei para vocês sabem de quem eu estou falando? Sobre a cabeça dele não passaria navalha, e ele navalha, né? E ele não poderia se contaminar, tocar em coisas imundas, em animais mortos. Então a tia estava falando de quem? Sobre Sansão, isso. E hoje nós vamos continuar, dar sequência à nossa lição falando sobre Sansão. O título da lição é A Desobediência de Sansão. E essa história, criança, se encontra no livro de Juízes, capítulo 14, do 1 ao 20. Tá bom? Pegue a sua revistinha ou acompanhe com a Bíblia Sagrada e vamos lá aprender mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Então Sansão nasceu. O pai de Sansão, Manoá, pediu que o anjo lhe desse algumas instruções de como criar seu filho. Como que eu posso criar meu filho para ele ser um separado de Deus, não fazer coisas que desagradavam a Deus? Então o anjo já, desde o ventre, já avisou os papais de Sansão que a mamãe não poderia tomar bebida forte, né? Que Sansão, já para Sansão ter uma boa gestação. E quando Sansão nasceu, o papai dele já tinha todas as instruções de como criar seu filho. O que o papai fez então? Não deixava, orientou o filho que ele não deveria beber bebida, vinho, e que ele também não poderia tocar em animais mortos, porque eles moravam, né, em lugares, conviviam com os animais, viviam naquela época da caça, né, da guerra. Então o Sansão já foi orientado que ele não poderia tocar nenhum cadáver ou animal morto ou uma pessoa morta. E sobre a cabeça dele também não, de forma alguma, deveria passar navalha. Ele não deveria o quê? Cortar o seu cabelo. Então Sansão foi crescendo nessa instrução, obedecendo aos papais, e ele então, um dia, ele vai para um lugar, e ali ele vê uma moça, e ele se enamora daquela moça. Ele acha ela uma moça muito bonita, só que aquela moça era do povo filisteus. Quem eram os filisteus, crianças? Os inimigos de Deus. Então, quando ele namorou daquela moça, ele estava indo para lá e veio um leão feroz e queria atacar ele. O que ele fez? Sem arma nenhuma, como se tivesse uma espada em sua mão, mas ele não tinha arma nenhuma.
O Espírito de Deus se apoderou dele e com as próprias mãos ele matou aquele leão. E ele foi para lá, né? Passeou naquela cidade e se enamorou de uma jovenzinha. Quando ele voltou para casa, ele falou para os seus pais que estava gostando tinha visto uma moça que tinha gostado dela e que queria que os pais, né, naquela época os pais iam representar os filhos, pedir para os pais da moça que cedesse aquela moça em casamento para o seu filho. Então o pai dele falou: mas meu filho, aqui no meio da nossa família, da nossa parentela, não tem uma moça que te agrade? Você tem que pegar uma moça lá dos filisteus, sendo que esse povo é inimigo do povo de Deus. Sansão não queria saber. Sansão estava o quê? Enamorado daquela moça. Então os pais, para agradar seu filho, foi lá falar com os pais dessa jovem que Sansão estava enamorado dela. Essa família, passado alguns dias, que ele estava voltando, né, para esse vilarejo onde morava esse povo, Sansão, sem procurar, mas olha assim, do nada ele olha para o leão que ele havia já matado alguns dias passados, e quando ele olha, ele vê umas abelhas e um favo de mel naquele leão, assim, né, no corpo do leão. Aí Sansão, sem os pais dele na frente, estava indo lá falar com os pais da moça que ele tinha gostado. Ele, com uma vara, ele vai, pega o mel e come, mas não comenta nada para os pais. Ele também dá para os pais, mas não se faz saber aos pais da onde procedia aquele mel. Os pais foram então, falou com os pais da moça. Sansão trouxe eles de volta e os pais dela aceitaram e tudo, né? Então Sansão veio embora. Ele comeu o mel e deu para os seus pais, mas não contou da onde vinha aquele mel. Crianças, você está vendo que Sansão, ele começa sendo um homem cheio do Espírito de Deus, sendo um homem que já havia, o próprio anjo veio do céu e fez uma promessa para a mãe de Sansão, que ele seria escolhido, um narizeu de Deus. Deus já havia escolhido Sansão antes mesmo de nascer para libertar o seu povo dos filisteus. Mas Sansão, ao crescer, crianças, se achou que poderia, agora eu sou grande, posso viver a minha vida. Sansão era forte, não havia cortado seu cabelo, ele não bebia bebida, mas ele começou a desobedecer a seus pais. Veja, crianças, que primeiro ele foi num lugar sem ordem dos pais e se enamorou de uma moça que era inimigo do povo de Deus. Veio para casa, pediu para os pais ir lá. Os pais aconselhou novamente ele: meu filho, procura aqui no meio da nossa parentela, da nossa família, há de ser que você encontre alguma moça que te agrade por aqui. Mas Sansão não quis dar ouvido à voz dos seus pais. Pediu, né, insistiu insistentemente, pediu para que os pais o acompanhassem até a casa dessa moça que ele estava gostando. Então, crianças, vocês veem que Sansão começou a desagradar a Deus por desobediência. A desobediência não agrada a Deus, não agrada aos pais, não agrada àqueles que estão ao nosso redor. Você vê que mesmo Sansão, sabendo que Deus o havia separado desde o ventre da sua mãe, deu instrução para o seu pai, Sansão não deu ouvido. Ao crescer, ao se sentir que era forte, poderoso, podia matar um leão sem arma nenhuma, ele se sentiu encorajado com as suas próprias forças e não deu ouvido aos seus pais e aos ensinamentos de
Deus. Nesta tarde, crianças, nesse dia de hoje, o que Deus quer que nós façamos? Que nós demos o quê? Ouvido aos nossos pais. Ouvido a quem? A Ele. Através do quê? Da sua gloriosa palavra. Veja aqui, crianças, que Sansão, ele se enamorou de uma jovem que não era da sua linhagem, não era da sua parentela, inimigo de Deus. E desobedeceu aos seus pais. Quando foi no dia do casamento, naquela época, quanto mais dinheiro a família tinha, era mais dias de festa. Então, houve-se 7 dias de festa no casamento de Sansão. Os pais deles, né, já tinha conversado com os pais da moça, ela já tinha tudo aceitado, já estava tudo pronto. Então Sansão, no dia da festa, todo contente, né, porque estava casando com a moça que ele estava gostando, não importa que não agradou os pais dele, mas tinha agradado aos olhos dele. Então Sansão vai no meio da festa e faz uma aposta, e lança uma aposta. Olha, eu vou falar aqui como que eu posso dizer? Ele falou algo, e um enigma, e se os convidados, 30 amigos que estavam ali, 30 homens dos filisteus que estavam ali comemorando o seu casamento. Olha, eu vou passar um enigma, se vocês descobrirem o que queria dizer, eu vou dar 30 mudas, 30 lençóis para vocês, né? Naquela época, uma coisa caríssima, né? E 30 mudas de roupa, 30 túnicas. Então aqueles homens, nossa, que enigma é esse? Pode falar então. Nossa, eu quero ouvir de você, como que é esse enigma? Então Sansão lança o enigma ali. E aqueles moços, olha, você tem uma semana para me falar o resultado desse enigma. Tem 7 dias, que era no final, né, da festa do casamento, seria o 7º dia. Quando então aqueles moços, passou o 3º dia, eles quebrando a cabeça e não sabiam como que, oh meu Deus, né, que enigma difícil é esse? Do forte saiu doçura. E olha, então lhes disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar esse enigma. Por quê? Olha só, o que Sansão propôs a eles? Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. No 3º dia, aqueles 30 homens não tinham descoberto ainda. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram assim, não, vamos fazer uma coisa. Eles eram pessoas más, eles eram inimigos de Deus. Eles falaram assim, então, ó, para a esposa de Sansão, né, para a mulher que seria esposa de Sansão, eles falaram assim, olha, para ela, ou você fala com ele e descobre qual é esse enigma, né, qual é o resultado desse enigma, qual é a resposta, ou nós queimaremos você e a casa dos seus pais a fogo. A mulher, né, que seria a amada de Sansão, começou a ficar nervosa, chorando para Sansão. Sansão, você não me ama porque você não fala qual é esse enigma, você não me deu a resposta. E Sansão, Sansão não podia falar. Sansão, ele já tinha passado esse enigma. Olha o enigma, criança. E olha, então lhes disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar esse enigma. Por quê? Olha só, o que Sansão propôs a eles? Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Então, crianças, aqueles homens se apavoraram, prensaram a que seria esposa de Sansão e falou para ela, se você não conseguir a resposta, nós vamos queimar você e toda a sua família, a casa dos seus pais. Ela ficou o quê? Com medo e temeu e começou a chorar, falando para o Sansão, você não me ama porque você não me fala o que é isso, você não me ama. Então o que aconteceu? Sansão
quase no 7º dia. A Sansão, já chateado de ver a moça chorando, ele falou para ela: olha, a resposta é o mel e o leão, né? Quem é mais doce? Do forte saiu comida. Quem será mais forte? O leão. E do doce? Quem é mais doce? Quem pode ser mais doce que o mel? Né? O mel e o leão seria a resposta. Então, ele contou isso para a moça. A moça correu, procurou os 30 e já contou para ela: olha, a resposta é essa, essa. Ele me contou. E antes do pôr do sol, os 30 tinham que declarar para Sansão. Então, ele chama Sansão e fala: vem cá, sabe a resposta do enigma seu? A gente já tem. E falou: olha, do forte e tal, é o leão e o mel. Sansão ficou muito nervoso, porque ele sabia que tinha sido a esposa dele que tinha dado a resposta. Então Sansão desce até um outro povoado e mata 30 homens, porque ele ficou muito nervoso. Ele matou os 30 homens, pegou as mudas, né, as roupas, as vestes daqueles homens, toda suja e ensanguentada, levou lá na festa e entregou para os 30 homens que estavam lá, que tinham ameaçado a esposa dele. E Sansão ficou muito chateado, foi embora, porque ele se entristeceu demais, porque ele gostava da moça e ele sabia que a moça tinha entregado a resposta para aqueles homens. Então ele se sentiu ofendido, se sentiu triste e foi embora, voltou para a casa dos pais. Olha só, crianças, o que eu quero dizer para vocês hoje, através dessa palavra. Temos que primeiramente obedecer a Deus, a sua palavra e aos nossos pais. A palavra de Deus, ela ensina tudo que nós precisamos saber. E nossos pais, ele vê o mal antes mesmo do mal chegar até nós. Nossos pais, as mães principalmente, elas enxergam a má amizade. Ela sabe se o seu amigo é bom ou não é bom, antes mesmo de você saber, antes mesmo dele aprontar com você, sua mãe já sabe. Por quê? Nós, mamães, oramos por nossos filhos. Nós, mamãe, buscamos o bem dos nossos filhos. Então, criança, obedeça. Obedeça a Deus e aos papais, porque grande será a sua vitória. Amém? O nosso texto para memorizar está no livro de Provérbios 6:20, que diz assim, ó: filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mamãe ensinou. Amém? Olha só aqui. Sansão, olha só, Sansão vê o leão morto, né? E o mel perto dele, que já tinham criado abelhas. E aqui, Sansão faz o quê? Ele come o mel. Qual a instrução que o anjo havia dado? Para a mamãe dele, que ensinou a ele que ele não deveria tocar em cadáver, bicho, animais mortos. Amém? Então obedeça o que seu pai diz e nunca, nunca, jamais esqueça o que sua mãe ensinou. Oremos a Deus, agradecendo ao papai por esse ensinamento e agradecendo a Deus, porque Ele até aqui tem nos guardado a nossa casa e a nossa família. Crianças, não se esqueça, peça para o seu pai, para sua mãe, para a vovó, para a tia. Entra lá no nosso canal no YouTube. Entra lá, Cidade Cumbica, e assista lá os nossos vídeos. Dá um likezinho lá, fala para sua mamãe, compartilha com seus amigos. Assim nós estaremos fazendo o quê? Missão. Que é o que, tia? Missão. Levando a palavra de Deus até outras crianças. Amém? Oremos. Soberano eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que te damos graça por este ensinamento, Pai. Nos ajude a obedecer, Senhor. Ilumina nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra, Deus, e que possamos estar, Senhor, em obediência a nossos pais, para a glória do Seu nome santo. Amém.